Coach pessoal vai estar falando a respeito de ansiedade. Ansiedade é um tema interessante, até porque, sabe por quê? Eu sei que muitas das vezes você pode estar sofrendo de ansiedade. Eu quero saber da doutora se ansiedade é ruim. Até que ponto ela é boa, até que ponto ela é ruim, tá bom? Nesses próximos minutos é com ela que a gente vai estar conversando hoje. Oi, doutora, tudo bem? Oi, Tuba! Tudo bom com você, querido? Ah, que satisfação falar com você, Viviane. Como é que estão as coisas? Estamos aí na luta, né? Driblando aí esse coronavírus, mas graças a Deus tá tudo bem. E com você? Tá tudo beleza. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais você ter aceito bater esse papo com a gente aqui falando sobre ansiedade em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, quarentena. São novos nomes que estão fazendo parte agora do nosso universo pessoal e profissional, né? É Mas você verdade. já respondeu. Eu até queria saber como é que tá aí você, sua família, marido, o filho, porque hoje a gente pergunta para as pessoas como é que tá a sua saúde, antes de qualquer coisa, né? Exatamente. Uai, Tuba, aqui, graças a Deus, assim, todos nós estamos bem, né? Mas vou te falar, foi um momento que pegou a gente, pegou todo mundo de surpresa, né? E todos nós ali, cada um reagindo de um jeito, né? E você sabe tanto que eu sou sensível, então a ansiedade ela também me pegou na fase inicial ali do confinamento, né? Mas a gente tem recurso para lidar com isso. Quando a gente tem recurso, tudo fica mais fácil, né? Fica gerenciável. Tá certo. Antes de mais nada, antes da gente começar aqui nosso bloco de perguntas, eu queria saber como que é o seu trabalho. O que é o seu trabalho, para quem não conhece, como funciona, aonde é que você entra no auxílio profissional pessoal de cada pessoa ou de cada empresa. Então, vamos falar um pouquinho, né? Meu trabalho, resumidamente falando, é transformar pessoas, né? Então, eu trabalho com treinamentos. Hoje eu tenho trabalho muito forte a bandeira da liderança, né? Trabalhando com líderes, com gestores, com pessoas que querem crescer na carreira, né? E eu trabalho com a metodologia do coaching, ajudando as pessoas a mudarem a mentalidade, a gerenciar melhor as emoções, aumentando o nível de inteligência emocional, né? E aí seja isso para objetivos profissionais ou pessoais, né? Entendi. E quando fala em mexer em emoções, é algo muito particular e profundo, né? Muitas das vezes são situações ou áreas que nem a pessoa conhece. E é aí que entra a ansiedade. A ansiedade ela pode ser passar de geração para geração, tipo de pai para filho, de mãe para filho. Acontece isso ou não? Acontece. Acontece por vários motivos, né? Um deles é um fator genético. Assim, eu queria até deixar uma coisa clara antes da gente começar a falar mais sobre esse tema, Tuba. Eu não sou psicóloga, tá? Mas todo o trabalho que eu venho fazendo, principalmente com gestores, né? Com donos de negócios, que são pessoas que vivenciam uma realidade de muita responsabilidade, né? Então, com o trabalho de coaching e com os treinamentos, eu comecei a perceber que o coaching estava ajudando as pessoas na ansiedade. Foi onde eu me aprofundei um pouco mais, né? Fui buscar conhecimentos, eu acompanho bastante profissionais da área de saúde, neurocientistas, enfim. Então, tem um leque de profissionais aí muito gabaritado, né, que fazem muitas pesquisas, e aí, com base nisso, eu comecei a falar mais sobre esse tema, né? Porque trabalhar a inteligência emocional é algo fundamental. E a gente sofre muito, o Brasil sofre muito com a ansiedade, né? Então foi onde eu acabei caindo nesse tema, né? Eu comecei a explorar mais esse tema, até para ajudar as pessoas, né, Tuba? Porque igual você está falando aí, é um fator que trabalhar as emoções, se a pessoa não tem a consciência, ela não vai fazer nada, ela vai continuar no sofrimento, né? E aí isso é terrível para qualquer história de vida, né? E como perceber que a ansiedade é algo bom, está sendo algo bom ou sendo algo ruim? Tem gente que fala que a ansiedade é uma coisa boa ou a ansiedade é uma coisa ruim, de todo. Nossa, a gente não pode nem falar que a ansiedade é ruim, porque ela tem um papel fundamental para a gente, né? Que é o processo da nossa proteção, né? Então, nós temos sinais que o corpo nos dá
que nos faz ficar em alerta a situações de perigo. E isso nos traz esse mecanismo da ansiedade à tona. Então, quando a gente aprende a perceber isso, a gente se livra de situações de perigo, né? Então, por exemplo, para nós mulheres, né? Mulher, ela tende a sofrer mais com ansiedade, tem o fator genético, né? Que já influencia, e tem o fator social, né? As pessoas com quem eu convivo. E aí a gente olha para o núcleo familiar e vê pessoas altamente, né, ansiosas, as pessoas acabam aprendendo a se tornar ansiosos também, né? Tanto por assistir a família, tanto pelo fator genético. Mas o fator genético é o menor. Mas esse fator, essa questão da ansiedade ser algo negativo e positivo, a gente tem que entender que ela é do ser humano, ela é inerente ao ser humano, né? Então, o fator positivo dela é esse, da proteção, né? A gente usar da ansiedade de maneira positiva para evitar situações problemáticas aí na vida, né? Tá certo. Gente, uma boa noite para você. Vocês que estão chegando agora, como a Thaís Nascimento, um beijo para você. Querida Vera Falcone acabou de chegar. Nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Viviane Guerra, a nossa entrevistada de hoje, aqui no Tubarão Rádio Show. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Eu sei que é um tema muito interessante, ao mesmo tempo muito complexo, mas ao mesmo tempo algo que as pessoas deviam saber, né? Porque como é que eu detecto que eu sou uma pessoa ansiosa? Ou ansiosa ou ansioso demais, né? Eu estava até antes de você entrar, eu estava até comentando que muitas das vezes a gente sente um friozinho na barriga quando vai viajar no dia seguinte, né? Você sabe que vai viajar, de repente o seu voo é tal, aquela hora, mas tem gente que não consegue dormir. A ansiedade toma né, vem tanto sobre a pessoa que ela não consegue dormir porque ela sabe que 8 horas da manhã tem o voo dela e ao invés dela descansar para curtir a viagem, ela fica pilhada, aquela coisa da ansiedade. Né? Por isso que eu perguntei para você se isso é bom, se isso é ruim, até que ponto a gente equilibra isso, se há equilíbrio para uma situação dessa. Há equilíbrio, sim. Existe uma série de mecanismos, de recursos que a gente pode utilizar, Tuba, para equilibrar e trazer isso para um nível, né, aceitável, digamos assim. Então, assim, você está falando aí. Gente, deixa eu interromper aqui só um minutinho, que eu queria pedir um grande favor para vocês. Gente, isso é uma missão, né? Eu acho muito bacana o Tuba trazer esse assunto para a gente discutir aqui, porque realmente as pessoas estão doentes, né, Tuba? E quando a gente não promove esse tipo de diálogo, a gente não colabora com a sociedade, para a sociedade ser um pouco melhor. E aí eu queria pedir para vocês pegarem esse aviãozinho aí, né, Tuba? E compartilhar essa live, chamar os amigos para estar aqui com a gente ensinar as pessoas a serem mais equilibradas, né? Mas você está contando, e eu queria comentar uma coisa muito importante. Como eu falo de inteligência emocional, tem gente que fala assim, nossa, Viviane, mas você tem problemas, né? Não é porque sou coach que eu não tenho problema, eu tenho um monte de problemas, mas eu tento resolvê-los, né? Eu tive uma situação, esse ano ainda, antes do isolamento social, eu estava com uma viagem marcada, né? E eu precisava estar em São Paulo, e pela nossa organização aqui, rotina, agenda, filho, né? Trabalho, a gente teve que sair daqui na madrugada do dia que ia começar o curso. E eu falei, meu Deus, e aí, será que eu vou conseguir? Será que vai dar tudo certo? E aquela ansiedade bateu forte, Tuba, bateu forte. E eu não dormi. Eu não dormi. Agora, você imagina, uma pessoa que ela vive, né, com ansiedade, sem ter mecanismos mínimos para conviver positivamente com a ansiedade, imagina ela vivendo noites, né, sem dormir, dia após dia, né, semana após semana, né, nessa condição, né, nesse sofrimento. O meu foi um sofrimento muito pontual, né? Foi uma situação atípica e que eu tento evitar ao máximo. Mas aconteceu isso comigo, aí bateu a ansiedade e eu só consegui me tranquilizar, a ansiedade diminuiu quando eu pus o pé lá dentro e vi que eu cheguei no horário. É a segurança, né? A sensação de segurança parece que alivia e faz com que a ansiedade suma assim, de uma hora para outra, né? Hoje a gente está vivendo situações
atípicas para o ser humano, eu acho que até para o planeta Terra, em relação a essa pandemia, onde o ser humano ele tem a vontade de ter tudo nas mãos, né? O controle das coisas, o controle das pessoas, o controle da empresa, o controle da família, tudo nas mãos. É como se estivesse assim, mantendo na rédea curta. E essa pandemia veio para dissipar toda e qualquer situação parecida com essa que eu falei e fazer com que as pessoas ficassem no vácuo. E isso, né, eu estava até lendo antes a respeito disso, da gente começar a nossa entrevista, que aumentou mais ainda o número de pessoas no planeta ansiosas. E isso agravou ainda mais aquelas pessoas que achavam ou tinham a noção de que estavam no controle de tudo, inclusive de suas empresas. Como que fica essa situação? Pois o que eu falo é o seguinte, nesse momento, os empresários principalmente, né, que estão lidando com essa crise e não estão enxergando o caminho, pode ser que realmente o caminho não seja aquele que ele tem em mente. Então, se ele não gerencia a emoção, ele não vai ampliar a visão dele para o que é possível ser feito nesse momento. E eu já fiquei sabendo de pessoas que foram parar no hospital, né, que tiveram problemas cardíacos por causa das emoções, porque não conseguiu gerenciar a própria emoção nesse momento da pandemia. Então sucumbiu e foi parar no hospital com problema cardíaco. Não foi nem por causa do corona, assim, né? Por causa do vírus, né? Foi pela incompetência em gerir as emoções. Então, porque assim, cada caso é um caso, a gente tem que olhar para o cenário atual e entender que vai ficar no mercado as empresas que vão conseguir se adaptar. E eu tive uma felicidade muito grande, porque eu fiz um momento com os meus clientes para acompanhá-los, né? E todos ali que passaram pelo processo de coaching, que trabalharam a inteligência emocional e desenvolveram liderança, eles estavam conseguindo conduzir bem. E eu fiquei assim, falei, poxa, tá aí, o legado do meu trabalho tá aí. Que eu não estou lá dentro da empresa com eles, mas o que eles aprenderam, eles estão usando principalmente nesse momento, né? Agora, tem caso que realmente a pessoa vai ter que se reinventar, e aí esse processo de se reinventar pode ser muito possível que a pessoa tenha que fechar as portas e abrir um outro negócio. Cada caso é um caso. Entendi. Quando você fala gerenciar emoções, o que significa isso, gerenciar emoções? É pegar cada um e colocar na sua caixinha? Porque no momento está todo mundo misturado, é isso? Processo de inteligência emocional, de gerir as emoções, é o seguinte: a primeira competência da inteligência emocional, Tuba, é a gente reconhecer o que a gente está sentindo. Eu fiquei assim, no primeiro momento, quando foi até no momento que para mim ficou muito evidente que o impacto de tristeza em mim, a pandemia, ela não me causou pavor, ela não me causou ansiedade em relação ao meu negócio, o que ela me trouxe foi tristeza. Então, eu precisava de um momento para sentir essa tristeza, poder entender por que aquilo estava me incomodando tanto, identificar que era uma tristeza e poder mudar essa emoção negativa. Né? Mas quando eu vi, por exemplo, o Papa Francisco, né, na Praça de São Pedro lá, fazendo aquela celebração para ninguém fisicamente ali, né? Não tinha um cristão ali na praça junto com ele, a não ser a equipe dele que estava ainda distante. Mas assim, aquilo me comoveu muito. Muito, e eu fiquei muito triste porque era muita notícia ruim que a gente estava vendo, né? O cenário cada vez mais piorando. Então, isso é o processo de gerir a emoção. É eu entender o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, e daí a gente saber ter técnicas para sair dessa emoção negativa, né? E como ver isso numa situação quando você está no olho do furacão? É complicado, não é? É complicado. Você tem que ter um mínimo de mecanismo de recurso interno trabalhado para você poder identificar o que está acontecendo, porque não é fácil. Né? Então, assim, às vezes eu recebo pessoas que vão trabalhar no coach, chega lá, tá sentindo alguma coisa, não sabe nem o que é.
e não sabe dar nome para isso, né? Então, é um processo de realmente aprender a identificar esses sentimentos e a conversar com você mesma, né? Entender que você é um ser humano, que você tem um turbilhão de emoções acontecendo ao mesmo tempo, mas entender que emoções são essas e por que que elas estão vindo à tona, o que está provocando essas emoções, né? Entendi. Bom, gente, boa noite para você que está chegando agora. Um salve, ó, compartilha aí, como disse a doutora, esse vídeo que eu acho que é muito interessante, é de serviço de utilidade pública. Estamos falando sobre ansiedade. Em tempos de pandemia, em tempos de corona, né, novos nomes fazendo parte aí do nosso universo, a ansiedade também é uma delas. Né? E É, assim, a ansiedade ela é um passo para a depressão também, porque quando a pessoa não se encontra, né, na situação, não se enxerga no turbilhão que ela está sendo envolvida, muitas das vezes isso é um passo para a depressão também, ou seja, a ansiedade é uma linha muito tênue, né? Igual você disse, ela pode é. ser boa, mas pode ser ruim e pode ser péssima, porque quando ela é péssima, aí você já está um passo da depressão, não é isso? Existem estudos, e aí a gente entra um pouco na parte científica, né, da questão, porque a gente vai começar a falar de neurotransmissores, que são substâncias químicas que nós temos no nosso cérebro, né, e que, de acordo com a forma como a mente nossa funciona, a gente vai aumentando esses neurotransmissores ou vai diminuindo. E no caso, por exemplo, da depressão, se fala muito da serotonina, né? Então, a ansiedade e a depressão, as pessoas que possuem ansiedade e depressão, elas têm baixa serotonina. Então, é um mecanismo que às vezes você vai precisar até de um apoio médico, e isso quem vai diagnosticar é o médico, tá? E é lógico que o coaching ele ajuda treinando a mente, né, tanto como prevenção, como ajudando a responder mais rápido a algum tratamento que a pessoa esteja fazendo, seja com um psicólogo, né, ou seja com orientação aí do médico, com auxílio de medicação. Então, a gente tem que se munir de recursos para conseguir sair disso. Mas a gente não consegue mudar ninguém, né, Tuba? Então a pessoa ela tem que ter, no mínimo, essa vontade de pedir ajuda, falando, não tô bem, e eu quero ficar assim. Tem gente que ainda vai querer ficar assim. E isso não é normal. Então, quando você percebe que você está nesse estágio, eu estou triste, eu estou deprimido, já faz muito tempo que eu estou nesse processo de depressão, e eu não quero sair disso, vai correndo buscar ajuda. Aí um psicólogo, né, um psiquiatra, um psicólogo vai te ajudar muito bem nesse processo. Porque não adianta nem a pessoa vir para o coaching, Tuba, nessa condição, porque o coach vai conduzir a pessoa para agir, né, para pensar diferente. E se a pessoa não quer agir, não quer pensar diferente, o coaching não vai funcionar. Entendi. Ela pode querer ou ela pode não ter recursos para querer, né? De repente, às vezes, ela até quer, mas ela não sabe como querer. Tem essa É, situação? se ela tiver a vontade, falou assim, eu não sei como fazer, eu estou em sofrimento, eu não sei como eu saio disso, eu preciso de ajuda, ela já é um primeiro passo, ela está buscando ajuda, então ela quer sair da situação. E o principal recurso que ela precisa ter para conseguir sair é exatamente esse, é saída, é querer sair da situação. E aí a gente consegue ajudar. Entendi. Gente, boa noite para você. Tem um pessoal chegando, uns saindo, outros entrando. A gente está batendo um papo aqui com a Viviane Guerra, coach uberabense, falando sobre ansiedade. Doutora, a gente vê aqui vários tipos de ansiedade, né? A gente até comentou isso a respeito, no comecinho da nossa conversa, a respeito da ansiedade durante a nossa viagem. A mulher que vai dar à luz também sofre de ansiedade, porque ela, né, aquela coisa, ai, meu primeiro bebê, eu vou dar a primeira luz. Eu creio que você já passou por isso também. Hoje você usa os métodos ou digamos assim, os métodos ou as técnicas que você usa na sua questão profissional, hoje você usa também para sua questão pessoal? Você muitas das O vezes tempo se vê todo. numa... É o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo. Porque, assim, gente, é instinto isso, né? É do ser humano isso. A gente tem que entender que isso faz parte do ser humano e que todo mundo tem.
Todo mundo tem. Se você tem uma mente aí, você tem um cérebro na sua cabeça, você tem ansiedade, né? Agora, uns mais, outros menos. Uns sabem Entendi. gerenciar, uns ficam em sofrimento. Em qual grupo vocês estão? Em qual grupo vocês estão? Boa pergunta. Eu não sei. Eu achei até que eu ia, né, vivendo esse tempo atípico que a gente está vivendo, eu achei também que eu ficaria meio assim, sabe? Mas eu sinto que talvez a positividade que eu tenho me faz bloquear esse tipo de ansiedade, igual a gente vê, né? As pessoas ansiosas, muitas das vezes, tomando medicamentos sem consultar um médico, sem, né? Então, assim, eu me vejo numa situação, acho que até privilegiada, onde eu posso controlar um pouco a minha cabeça, a minha mente, né? E a gente acaba relevando. Mas eu fico pensativo também nas pessoas que não têm essa condição, né? De É. poder sair da caixinha e falar, opa, peraí, aqui tá dando um problema, eu estou sofrendo por conta dessa situação e eu preciso, como disse você, gerenciar toda essa questão para parar esse sofrimento, né? E às vezes, assim, a gente até não. A gente se sente feliz, a gente é uma pessoa feliz, realizada, tá tudo bem com a gente. Mas às vezes a ansiedade ela pode vir, aparecer ali em algum momento, né? Algo muito pontual, e aí que tá. Ali pode ser o start para uma doença. Ou pode ser uma coisa que, tipo, eu acendi um fogo ali de uma vela e logo eu vou apagar. Você quer ver um teste que a gente pode fazer? Pessoal, quem que tá aqui com a gente, coloca aí no chat, comenta com a gente. Você come, às vezes, sem parar? Não tá com fome, mas tá comendo? Aí fala assim, Isso. tô comendo por ansiedade. Esse é o Porque não primeiro sabe... sintoma, doutor? Ah, mas com certeza, com certeza. Tem muita gente que desconta, né, na comida. Eu mesmo, de vez em quando. Eu consigo. Tem uma situação, Tuba, que para mim é muito evidente isso, né? Às vezes, eu tenho um trabalho muito grande para fazer. E aí, às vezes, a gente tende a procrastinar porque não sabe nem por onde começar. Então, o que que acontece comigo? Eu costumo ficar beliscando as coisas. Então, eu aprendi uma coisa, viu, gente? Quando acontece isso aqui, a Fidelis está falando lá, a Sueli Fidelis, que engordou 24 quilos. Então, 24 horas por dia, engordei demais, sou muito ansiosa. E, gente, isso acontece com todo mundo, mas a gente tem que aprender a perceber esses comportamentos e mudar. Por exemplo, quando eu estou nesse processo, que eu estou com muito volume de trabalho, sabe quando ainda não está muito claro por onde que eu tenho que começar? E aí me dá essa ansiedade. Eu tento fazer, durante a semana, pipoca. Faça pipoca sem óleo, porque aí dos males o menor. E aí isso me ajuda a aliviar, me dá uma sensação ali de prazer, né? Eu consigo gerenciar, sair dessa emoção e começar a diminuir, né? Eu tô dando estratégia aqui, hein, gente? Anota aí. Quando tá com muita coisa para fazer, divide em etapas. Né? Porque se a gente ficar pensando no volume que eu tenho que entregar no final, a gente gera um nível de ansiedade muito grande. Então, se eu falo, poxa, eu tenho prazo até dia 30 para entregar, então até dia 10 eu entrego uma parte, até dia 20 eu entrego outra parte, até dia 30 outra parte. Isso é uma técnica, Tuba, que parece ser assim, é boba, é simples, e isso faz nossa ansiedade diminuir bastante, né? Porque a gente consegue ter controle sobre aquilo. É verdade. Você dividir o plano em três fases, ou 4 fases, ou tantas fases que precisar, é melhor. Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Porque aí a primeira fase você já sabe qual é o final dela, você fazendo. Você cumprindo a primeira fase, já vem a segunda tranquilamente, porque você já cumpriu a primeira, e assim sucessivamente, né? E tem as questões físicas, as questões de exercícios físicos também, que influenciam bastante para as pessoas que estão ansiosas, né? Sim, olha, tem a questão da atividade física, que a gente sabe que libera um monte de hormônios do bem-estar. Outra coisa também que ajuda bastante é a alimentação.
Inclusive eu tenho, quem quiser depois o link aqui, pode me chamar e falar, Vivi, me passa o link da alimentação para ansiedade. Eu tenho um vídeo que eu fiz com uma nutricionista, justamente falando sobre esse tema. Então tem alguns alimentos que eles nos ajudam. Eles diminuem a nossa ansiedade e aumentam o nosso bem-estar. Então, a alimentação também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, inserir alguns alimentos, né, na nossa dieta para dar essa regulada. Tá certo. Outra coisa também, por exemplo, você vai começar num trampo novo e de repente sente aquele friozinho na barriga. É o friozinho da barriga ou é a ansiedade? É a ansiedade, turma. Gente, o que eu já vi de pessoas, assim, em processo seletivo, né? Eu, quando era muito nova, eu era extremamente ansiosa, né? Mas, assim, e ao longo da minha carreira, eu fui passando por processos seletivos e eu via pessoas agindo ali de uma forma... Eu ficava, nossa, mas por que essa pessoa tá com tanto medo? Tá parecendo eu no passado. E, assim... E até hoje eu sinto isso, né, em alguns momentos, mas não com sofrimento, não com intensidade. Mas cada um reage de um jeito, mas geralmente, quais são os sintomas? Boca seca, a respiração, ela fica mais, né, a gente fica mais ofegante, ela fica um pouco mais difícil de fazer, né? Então, não é coronavírus, não, gente. Tem muita gente aí, né, que às vezes espera, tô com coronavírus, tá nada, tá aí com ansiedade mesmo, né? Tá com ansiedade. A dificuldade de respirar pode ser um sinal. Aí a gente vai para a parte do estômago, porque aí a ciência explica isso pra gente, né? Quando a gente percebe uma situação de perigo e às vezes o emprego, eu não vou conseguir um emprego, eu vou sair bem nessa entrevista, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando em estado de defesa, né? E aí o mecanismo o que é mais importante? É eu me preparar para fugir, para sobreviver, ou é eu digerir algum alimento que está na minha barriga, no meu estômago? Então, o nosso organismo, ele é inteligente, ele vai parar de fazer o processo da digestão correta, entendeu? Então, a gente começa a ter problemas de digestão, a gente começa a ter dor de barriga, né? A boca vai ficando seca, e aí cada um vai respondendo de um jeito, mas os principais sintomas, os mais clássicos são esses. Tremedeira... Assim, por alto, tremedeira, isso, bem lembrado. Isso me remota ao quê? Por exemplo, vamos tirar a carteira de habilitação. Eu estudei, fiz as aulas, tudo direitinho, mas chega lá na hora, eu sei o que eu tenho que fazer, doutora, mas acontece alguma coisa, eu faço tudo errado, eu sabia que eu tinha que fazer certo. A ansiedade também faz com que a gente faça as coisas que a gente acha que estava certo e erradas? A gente faz, sim. Eu passei por isso, viu? Eu tirei carteira muito nova, né? Então, na época... Ai, gente, se eu for contar, foi cada história, cada episódio que eu já passei, mas a minha perna, meu pé batia, assim, nem tremia, o meu pé pulava no acelerador. Então, assim, é exatamente isso, é o medo, né? São os pensamentos que a gente tem, e aí, por isso que eu falo, gerenciar a mente é muito importante, porque o tipo de pensamento que eu tenho é que vai fazer com que eu responda bem ou não. E aí, se eu estou olhando para aquilo como uma ameaça, como uma situação de risco, eu desencadeio todo o mecanismo da ansiedade no meu organismo. E aí não tem organismo que responda positivamente, né? Entendi. O que seriam os gatilhos, assim, para se ter ansiedade? Tá, assim, alguma, como que eu vou dizer, situações, né, as situações mais, como é que eu vou dizer, situações mais palpáveis que possam desencadear, assim, ou é o tempo todo de ansiedade, ou altos e baixos, uma pessoa que é ansiosa, ela é ansiosa o tempo todo, ou é só em momentos de pressão? Tá, a gente tem vários níveis de ansiedade, né? Por exemplo, uma pessoa que ela tem síndrome do pânico, pelo que eu venho acompanhando, né, os especialistas explicando, a síndrome do pânico é uma ansiedade exagerada. Então, o que acontece?
Eu vou falar uma situação que até hoje acontece comigo. Essa situação da viagem foi uma... situação assim, de palco, né? Toda vez que eu vou subir ao palco para fazer uma palestra, eu sinto um friozinho na barriga. É nítido para mim, eu tenho que ter água perto, porque a minha boca seca. Porque eu fico assim, será que vai dar tudo certo? Eu sei que vai dar tudo certo. Então é esse diálogo interno, e isso a gente aprende lá na neurolinguística, né? Na programação neurolinguística. É o diálogo que você estabelece com você mesmo que vai te ajudar. E aí eu fico assim, não, mas eu me preparei, eu tenho recurso, eu tenho mecanismo, sempre que eu começo, tudo vai fluindo bem, que eu entro no meu estágio de flow, de performance, né? Entro e concentro naquilo e faço aquilo da melhor forma possível. Mas até eu estar ali em cima, até eu pegar no microfone para começar a falar, eu fico ansiosa. Será que eu não vou tropeçar na hora que eu vou subir? Então, para eu não tropeçar, vou tomar cuidado. Eu não vou com sapato de salto fino, aquelas anabelas, aqueles sapatos doidos que mulher usa, porque pode ser que isso aumente as chances de eu cair. Então, eu tento ir ali dentro do que eu consigo gerenciar e controlar e diminuir os riscos que me geram ansiedade, né? Então, assim, a gente tem níveis de ansiedade e problemas decorrentes disso, né? Tem gente que pode sofrer de taquicardia também, né? Porque a ansiedade faz com Sim. que o coração dispare. É um dos sintomas clássicos, bem lembrado. É um dos sintomas clássicos, coração disparar. Porque a gente se coloca naquele estado assim, preciso fazer alguma coisa, preciso fugir, ou fuja ou ataque, né? E isso é instinto animal isso. Todo animal tem isso. E nós também temos. O nosso cérebro primitivo que faz com que a gente tenha esse comportamento, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente precisa aprender a contar até 10, porque 10 dá tempo da informação sair ali da sua estrutura primitiva, que é a sua amígdala, é uma glândulazinha que a gente tem dentro do cérebro, né? Uma parte do nosso cérebro. A informação sai dali e vai para a parte pensante, que é o neocórtex, né? É onde os pensamentos acontecem, onde a gente toma decisão com inteligência. Então, por isso que a gente deve evitar tomar decisões por impulso, né? Porque quando a gente para, respira, conta até 10, a gente tem tempo da informação chegar na nossa parte pensante do cérebro e aí a gente escolhe caminhos mais inteligentes. Mas se vem, por exemplo, um bandido com uma arma pro seu lado, não dá tempo, né? Então a sua amígdala vai agir e vai fazer você responder. Quanto mais treinado você tiver, mais rápido você vai conseguir gerenciar essa situação, né? É a pessoa que muitas das vezes ela não tem esse nível hard de ansiedade. De repente ela entra num trabalho, ou num posto, ou numa colocação dentro da empresa onde ela sofre muita pressão, né? Não seja, ainda não vamos entrar na parte da situação onde o patrão ou o gerente faz o assédio ali, né? Mas a questão da pressão profissional, isso pode gerar também uma ansiedade que a pessoa não tinha? Pode. São os gatilhos diferentes. Quais situações geram ansiedade? Então, se a pessoa geralmente ela é equilibrada, e aí ela entra num emprego novo, ou uma situação nova no emprego, né? E começa a perceber que ela não está ficando bem com isso, né? Começa a se observar. As pessoas não fazem isso. Esse olhar para dentro de si é o que a gente chama de autoconhecimento, né? Que fica todo mundo, autoconhecimento, o que é isso, né? É aprender a ter isso diariamente na sua vida. Aprender a se olhar. E aí, quando as pessoas vêm para o processo de coaching, a gente educa ela a fazer isso. Né? A gente faz exercícios mentais com ela para que isso se torne um hábito. Então, isso é muito sadio. Eu estou passando por uma situação, isso é novo, ou é um momento de pressão e eu não estou conseguindo responder, isso está me fazendo mal, está me dando dor no estômago, né? Está me dando dor de barriga. Peraí, o que está acontecendo? Vamos entender. E às vezes vai precisar de um profissional para ajudar nesse processo aí de descoberta, de entender o que está acontecendo com você.
Então, né, nesse tempo de quarentena, onde todo mundo tem que ficar isolado, os casados, as pessoas casadas ou as famílias estão todas confinadas dentro de um cubículo, ou de alguns cubículos, né? E isso tem motivado também a tal da ansiedade, tem destruído casamentos, porque você fica ansioso demais, né? Às vezes você não ficava tanto tempo perto da esposa ou perto do marido, e de um dia para o outro você passou a ficar todo mundo, todo mundo junto, de repente, e isso criou uma ansiedade. Como ficar livre numa situação igual essa? Nesses tempos de hoje, como a pessoa pode gerenciar uma situação dessa? Poxa, eu já sou ansioso e estou vivendo uma ansiedade nova aqui que eu achava que não existia. Como gerenciar isso hoje? Ai, gente, olha, é difícil conviver. Eu falo que a primeira coisa que a gente tem que aprender, a primeira pessoa com quem você deve aprender a conviver é com você mesmo. Se você não está bem resolvido com você mesmo, qualquer situação externa é risco para gerar ansiedade em você. Então é um processo de amadurecimento, é um processo de maturidade, de conquista de equilíbrio, né? E aí, a partir desse momento, eu consigo observar e até ajudar as pessoas ao meu redor. Né? O meu filho, eu vejo muito isso. Por eu estar perto dele, eu consigo perceber os momentos em que ele está mais ansioso, que ele está mais introspectivo, porque ele é extremamente falante, né? Então, eu consigo perceber as mudanças de comportamento dele. O meu esposo também, né? Às vezes eu falo, o que está acontecendo? Você está mais assim hoje, está mais assado. Ele também, ele sabe, ele já fez até curso comigo. E ele sabe, mas alguns momentos eu também verbalizo. Eu acordo de manhã e falo, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou assim, eu estou assado. Hoje eu estou precisando falar com, né? Aí eu tenho um monte de pessoas que têm mais habilidade para me entender do que ele em alguns aspectos. E aí eu vou procurar conversar com. Teve um dia que eu achei, gente, foi o máximo isso. Olha que coisa simples que a gente pode fazer. Eu tenho amigas, Tuba, são um grupo de 4 amigas. E a gente estamos 2 aqui em Umberaba, que a gente nunca se encontra, mas a gente, na hora que uma dá o grito, tá ali presente. Nós temos uma amiga em Vitória e uma amiga em São Paulo. E aí, no grupo, eu comentei, falei, nossa, meninas, hoje é um dia que eu não tô bem. Geralmente eu tô super alegre lá com elas e tudo, mas hoje é um dia que eu não tô bem. Uma delas me ligou. E aí, Vi, como é que você tá? O que que tá acontecendo? Não sei o que, Tô preocupada com você. E aquilo, sabe, trouxe uma sensação de aconchego, de cuidado, de carinho, de atenção, que isso, gente, passou o meu problema. Entende? São coisas tão pequenas, Tuba, que a gente pode fazer, que às vezes é um diálogo, é uma conversa, é uma atenção, é um sentar com seu filho e brincar um pouquinho com ele, dar uma atenção diferenciada para ele, ajudar as crianças a entenderem, porque é difícil, às vezes, até para a gente entender tudo que está acontecendo. Imagina para uma criança. Então, ela não pode, se ela assistir os pais brigando, batendo porta, gritando, ela vai aprender esse comportamento. Ou seja, quando eu tiver com um problema, eu vou gritar. Quando eu tiver com problema, eu vou brigar lá em casa. Então, as crianças vão imitando esse comportamento. Então, essa questão da ansiedade, ela é muito séria. O que a gente ensina, as crianças aprendem. São esponjinhas, né? E a ansiedade também, por exemplo, vai de pessoa para pessoa, igual você disse, né? A pessoa que é mais explosiva, que ela costuma falar as coisas que pensa e já fica livre daquilo. Elas são menos ou mais suscetíveis, ou é a mesma coisa em relação à ansiedade? O fato das pessoas guardarem muitos sentimentos, as coisas que ouvem, né? Alguém me ofendeu e aquilo você vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Isso gera ansiedade igual o outro que não guarda ou é a mesma coisa? Geralmente, existem 2 coisas a serem observadas. A gente está vendo sem entrar em mérito, tá? De tá certo ou tá errado. A gente está vendo um líder político,
né, agindo da forma como ele age, com o perfil comportamental de dominância que ele tem. E ele, provavelmente, fica muito claro isso, as ações dele são assim, tomadas muito no impulso. Ele vai pagar um preço decorrente disso. Ah, tudo bem, isso não me gera ansiedade agora, aí eu solto alguma coisa e dali a pouco eu pago um preço disso. As pessoas que tendem a se fechar mais, elas vão sofrer com ansiedade sem ninguém perceber. Elas vão perceber. Dali a pouco, isso está se agravando e está se tornando uma doença. Então, nem um lado nem outro é positivo. É o equilíbrio que é a chave. Né? Então, a pessoa que guarda por muito tempo, eu falo que assim, ela pode não explodir, mas ela vai implodir. Ok? Então, né, nenhum dos dois casos é aconselhável, não é os extremos, nem guardar, nem fingir né, que eu sou imune à ansiedade. E saio fazendo e falando sem pensar, né, sem ponderar. Então, nem 8 nem 80. É buscar transitar aí. Tem que ser o zero ali, meiuca ali. Tem que aprender, né, a transitar aí nessa régua, né? É verdade. E que dica que você me dá, doutora, ou nos dá, a respeito das pessoas que não conseguem desacelerar a mente ao dormir, e muitas das vezes acabam não dormindo. Tem gente que sofre porque não consegue dormir, porque quando deita na cama, deita no travesseiro, o cérebro não desacelera. Em tempos de pandemia, a gente vê isso. Poxa vida, amanhã eu tenho que pagar uma conta, não sei como é que eu vou pagar, porque eu não tenho dinheiro, né? Ou o empresário, nossa, amanhã vence as contas, né, o pagamento dos meus funcionários, eu não sei como pagar. E ele deita, ao invés de ele relaxar e dormir, ele fecha os olhos, mas o cérebro continua ali acelerado, ninja, né? Como desacelerar um cérebro e evitar que a gente também tenha ansiedade? Porque a pessoa que sofre por não dormir, ela tem ansiedade, porque ela não consegue dormir, por quê? Porque algum motivo faz com que o cérebro dela não desacelere. Que dica que você daria a respeito disso? Tá. Tuba, existe uma coisa que é muito simples, é uma técnica muito simples, não quer dizer que ela é fácil, mas ela é simples. Uma coisa é onde eu coloco o foco. Eu estou colocando o foco no problema. Então, o que eu posso fazer agora que eu vou dormir para resolver o problema? Nada. Se a resposta é nada, vai dormir, cara. Vai dormir que amanhã você precisa estar descansado. E se você começa a falar, a entender isso, que agora eu não posso fazer nada, mas amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer, você já está negociando com você mesmo e provavelmente você pode conseguir dormir. Esses dias aconteceu uma coisa comigo que eu não consegui dormir e eu não estava... Provavelmente, se eu parar para analisar, eu sei que inconscientemente, eu sei o que foi que aconteceu. Mas ali no momento, eu falei, gente, mas não tem motivo para eu estar assim. Mas tinha, emocionalmente tinha. E depois eu fui entender isso depois que eu parei para analisar aquela situação. Aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, essa noite, o que está me causando ansiedade? Aparentemente é isso. Eu falei, já que eu tô sem sono mesmo, eu peguei e tentei usar aquilo de forma produtiva. Então foi uma coisa que já diminuiu a minha ansiedade. Mas eu não posso manter esse comportamento todos os dias, que eu vou ferrar com a minha saúde, com a minha rotina, com a minha produtividade, com a minha capacidade de entregar resultado para o meu cliente. Então, eu uso... Aí cada pessoa tem que descobrir o que funciona para você. Eu recebi essa dica de uma coach também excelente, uma profissional de altíssimo gabarito, que é de Uberaba, mas ela está lá em São José dos Campos, né? E a gente se encontrou, nos conhecemos em São Paulo, por incrível que pareça, e ela falou para mim assim, Vivi, experimenta o chá de mulungu. E eu gosto muito das coisas naturais. E aí, esses dias eu falei, agora eu não posso passar essa noite sem dormir, então eu vou tomar um chazinho, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho camomila, eu tenho o mulungu, né? E eu tomei um chazinho de mulungu, deitei, tive aquela rotina, né? Desliguei a televisão, tinha tomado um chazinho que traz um conforto, né? Chá sempre traz um conforto pra gente, né? Então, eu desliguei a televisão, né? Fiquei tranquila, ouvi um áudio de meditação,
né? Porque quando eu estou prestando atenção naquele áudio da meditação, eu estou tirando o foco lá do meu problema. Eu estou tirando o foco lá das contas a pagar e estou colocando o foco em algo que vai me tranquilizar. Então, quanto mais a gente fica vendo notícias, né, que estão comunicadas aí, às vezes de forma exagerada, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente está olhando para o problema. Entende? Ô, gente, eu estou dando dicas aqui valiosíssimas. Valiosíssimas. Parece simples, e mas tem que ter muito... Não, na verdade... Tem que ter boa vontade de fazer, né? Isso, tem que ter boa vontade. Eu, por exemplo, quando eu vou dormir, eu gosto muito de ouvir chuva caindo, e é uma delícia. Ah, que gostoso. Lá, nossa, bom demais. Você põe no fone lá, entra debaixo das cobertas, você entra num outro mundo, né, da chuva. Aí você fala assim, meu Deus, tá chovendo, tá trovejando. Ah, que chuva mais boa, não tá chovendo coisa nenhuma, mas... Aquilo vai entrando na sua mente, vai te acalmando, quando vê, você já está numa outra dimensão, já pode dormir sossegado, né? Então, assim, são coisas pequenas, né? Mas valiosíssimas para o dia a dia, principalmente nesses momentos que a gente tem vivido hoje. Esse momento, só para falar uma coisa aqui para o pessoal, que esse momento da pandemia, quanto menos a gente, assim, não é que você tem que não se informar. É importante saber o que está acontecendo. Mas não fica olhando para isso o tempo todo, criatura, né? Olha um pouquinho, se mune de informações que são importantes. Beleza. E não vai sofrer com aquilo que não te pertence. Entendeu? Faz o seu possível, né? Você pode agir e fazer alguma coisa? Faça. Não pode? Vamos virar a página. Vamos para outro capítulo. Vamos trabalhar no que vai nos colocar para cima. Até porque, gente, isso eu falei que de missão, né? O Brasil precisa de pessoas fortes, de pessoas equilibradas e de líderes que conduzam esse país, tanto na economia, tanto na prevenção do coronavírus. Eu fico pensando, como que as pessoas ainda não entenderam que a máscara protege? Há quanto tempo nós estamos falando disso? E as pessoas ainda não estão usando, ainda não estão fazendo distanciamento social. Então, é a postura, é a consciência de cada um. E a gente só vai conseguir passar essa crise, ajudar esse país a sair dessa crise, a partir do momento que cada um fizer a sua parte. E cuidar da emoção é uma delas, né? É uma delas. Doutora, eu queria que você deixasse os seus contatos, né? A gente está encerrando aqui, daqui a pouquinho o Instagram corta a gente. Queria que você deixasse os seus contatos aí para o pessoal que tiver interesse em conversar mais afinco com você, né? Eu sei que você tem armas bacanas aí para combater não só a ansiedade, mas outras questões que fazem parte do nosso psíquico, né? Do nosso cérebro. Deixa seus contatos aí, as suas redes sociais, como funciona? Eu no Facebook, Instagram e LinkedIn é Viviane Guerra Coach. É igual nos três. Ah, e no YouTube também, Viviane Guerra Coach, tá? E tem o meu site, que é vivianeguerra.com.br, né? E é só me chamar aqui, qualquer uma das redes sociais eu respondo. Às vezes não respondo de imediato, mas logo que eu ver eu respondo. E, Tuba, eu vou fazer uma coisa aqui para o seu público, tá? Presente para quem está aqui até agora com a gente, principalmente para quem gostou. Eu tenho um curso de ansiedade, que eu ensino 5, na verdade são 6, técnicas para gerenciar a ansiedade. Eu vou fazer um desconto de 50% para quem comprar esse curso essa semana. Aê, coisa boa! Só para quem está aqui. Eu vou criar... Atenção! Vocês vão ver lá que o voucher de desconto vai vir com o nome Rodrigo Tubarão ou Tuba, alguma coisa assim, viu? Isso é um presente para vocês que são seguidores do Tuba, que são meus seguidores que estão aqui também, para ajudar vocês nesse momento da pandemia, tá bom? Ah, que coisa boa. Obrigado, doutora. Não, gostamos, olha que beleza. Batam palmas, meninos. Ah, que massa, que massa. Eu quero agradecer demais a oportunidade que você nos deu aqui de ouvir o seu talento em conduzir situações e situações e emprestar esse momento de quase 60 minutos que nós tivemos aqui batendo esse papo, tá bom?
muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para participar dessa entrevista aqui hoje. Tá, Jóia. Pessoal que mandou, eu sei que nós temos a questão do tempo aí, algumas perguntas foram feitas, a gente não conseguiu acompanhar todas, né? Se quiser me mandar, pode me mandar, que é bom que eu respondo para todo mundo, a gente vai ajudando, compartilhando informação com todo mundo, tá bom? Tá bom, então. Um beijo para você, Viviane. Me manda aí informações Super do novo beijo. projeto que você tiver, tá bom? Pode deixar, mando sim, viu? E precisando, nós estamos aqui. Tá certo. Foi um prazer. Muito obrigado. Boa Tchau. noite, pessoal. Fica com Deus. Boa noite. Gente, vocês ficaram aí com a Viviane Guerra batendo um papo super legal com a gente aqui hoje. Foi a nossa entrevistada sensacional dessa quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, 14h, vou bater um papo com uma das maiores sexólogas do Brasil falando sobre sexo na pandemia. As diferenças entre fetiche e fantasia. De repente você tem fantasia e acha que tem fetiche. De repente você tem fetiche e você tem fantasia. Amanhã ela vai estar explicando tudo isso e muito mais. Além do que, você, por exemplo, que está nessa questão de pandemia, nessa questão de corona, como é e como fica o sexo nessa quarentena? A doutora amanhã vai explicar e vai responder algumas perguntas de quem estiver aqui participando com a gente, tá bom? Amanhã a nossa próxima entrevistada é Carla Secarello, sexóloga, uma das melhores do Brasil. Vai bater um papo super legal com a gente aqui, às 14h, no nosso Instagram, @Rodrigo Tubarão, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, muito obrigado mais uma vez pelo prestígio e a gente se encontra amanhã, às 14h aqui, tá bom? Com Deus, tchau!